um manancial de vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Vamos fazer uma leitura no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11 em diante. Mas agora nós vamos para o capítulo 1 de Apocalipse. Eu quero falar sobre a escatologia bíblica. A escatologia bíblica é 3 interpretação escatológica. Eu quero falar na parte que eu creio. E eu creio que muitos aqui também creem. Louvado seja Deus. Eu quero falar essa parte da escatologia como eu creio, porque está na Bíblia. Louvado seja Deus. É 3 interpretações escatológicas. Um diz que a igreja será tirada antes da grande tribulação e vai vir sobre toda a face da terra. Eu creio nessa escatologia. Outro diz que a igreja é tirada do meio da grande tribulação. E outro diz que a igreja é tirada após a grande tribulação. Aí nós vamos aqui para os textos bíblicos. Eu vou pregar a Bíblia e você vai acompanhar como está escrito. Apocalipse 1,7 diz assim: eis que eu venho com as nuvens, todo olho verá, até aquele que ultrapassar, e toda a tribo da terra se lamentará sobre ele. Sim, amém. Louvado seja Deus. Pode sentar. Louvado seja Deus. Aqui está falando da volta de Jesus. Está falando que Jesus vai vir com as nuvens. Porque com as nuvens Jesus subiu. Com as nuvens Jesus foi arrebatado e foi levado depois que ressuscitou. Louvado seja Deus ao terceiro dia. Então ele foi levado em uma nuvem. Então ele vai voltar com uma nuvem. Louvado seja Deus. Mas aqui eu não quero falar sobre o arrebatamento da igreja. Eu quero falar da vinda de Jesus. Jesus veio a primeira vez. Veio como cordeiro. Veio para salvar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Jesus veio e foi morto. Foi crucificado. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Louvado seja Deus. Então Jesus ele fez uma... Louvado seja Deus. Jesus fez uma promessa. E essa promessa que Jesus fez era por discípulo. Lá em João 14, primeiro, Jesus olha por discípulo e disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, por não teria dito: vou preparar lugar. E se eu for, eu voltarei outra vez. Então ele vai voltar. Louvado seja Deus. Como ele vai voltar, pastor Márcio? Com as nuvens. Louvado seja Deus. Mas aqui a volta de Jesus, que é visível, todo olho vai ver. Mas essa volta de Jesus aqui, amado irmão, eu creio que não é para tirar a igreja, porque a igreja vai ser arrebatada. Louvado seja Deus. E a igreja que vai ser arrebatada, ela não vai ver a vinda de Jesus, ela vai vir como piscar e fechar de olho. Vamos para a Bíblia. 1 Coríntios 15, versículo 51 e 2 em diante. Paulo diz assim: digo mistério. Deixa todos achar. Eu vou pregar o que está na Bíblia. 1 Coríntios 15, 51, 2 em diante. Paulo diz: vos digo mistério. Nem todos dormirão, mas todos serão transformados, como um abrir e fechar de olho, ao soar da última trombeta. Mas essa trombeta vai tomar, quem vai ouvir? Os crentes que estiver com a vida no altar, os crentes que estiver preparado, porque os crentes que não vão se preparar não vai dar tempo, irmão. Eu sempre falo, a maior heresia que muitos pastores pregam de carne público é dizer para ti: te prepara, que Jesus vai voltar. Isso é uma heresia, irmão, porque não vai dar tempo de eu me preparar. Quem sabe se eu sair daqui dessa porta para ir, eu não posso morrer, então um infarto, ou uma bala perdida, ou qualquer coisa, eu não posso fechar os olhos. Como é que eu estou? Eu vou me preparar ainda, ou eu tenho que estar preparado? A igreja tem que estar preparada, irmão. Porque a igreja tem que estar preparada a qualquer hora. Jesus pode voltar, tanto no arrebatamento ou como na morte. Louvado seja Deus. E se aqueles que morreram primeiro vai ressuscitar primeiro, e depois nós
seremos arrebatados num corpo incorruptível, num corpo glorioso. Louvado seja Deus. Então eu tenho que estar preparado e você tem que estar preparada. Louvado seja Deus, porque a volta de Jesus aqui é invisível. A volta de Jesus aqui não é um relâmpago e sai do ocidente ao oriente. É como abrir e fechar de olho, irmão. A igreja é tirada. A grande tribulação vai acontecer. Eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. Tem base bíblica, pastor Márcio? Tem. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação que vem todo habitante da terra. Pastor Márcio, mas isso não era para a igreja de Filadélfia, não. A igreja de Filadélfia não está mais aqui, irmão. Hoje quem está aqui é eu e você. Hoje nós somos a igreja. Na verdade, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. A igreja é as quatro paredes, mas eu e você somos o templo do Espírito Santo de Deus, onde Ele vai habitar dentro de mim e de você. Louvado seja Deus. Então nós somos o templo do Senhor Jesus, amado irmão. Nós temos que estar preparados, porque não vai dar tempo de se preparar. Está lembrado da palavra de Mateus 25? Havia 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Mas todas as 10 foram onde? Na festa das bodas. Todas as 10 chegaram até a porta. As prudentes entraram, as loucas não. As loucas foram comprar azeite, porque ela queria ir para a festa, mas ela não tinha azeite, nem na sua lâmpada, e nem nas suas vasilhas. Mas a prudente tinha. Qual é o azeite, pastor Márcio, que a igreja tem de música hoje? É comunhão, é oração, é santidade. Porque Jesus disse, está escrito, irmão, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 em diante: sede santo, como ele é santo, todo modo de viver. Glória a Deus. Mas esse mundo que nós vivemos, tem como nós ser santo? Tem, irmão. Tem como nós ser diferente? Tem. Basta eu e você querer. Louvado seja Deus. Viu a leitura que eu fiz aqui no começo do culto? Apocalipse 22, 11. Quem é injusto, faça injustiça. Quem está sujo, suje mais ainda. Quem é santo, santifique mais ainda. Aí ele diz no verso 12: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para retribuir cada um segundo as suas obras. O galardão, pastor Adriano, não é para todo mundo. O galardão é para quem faz a obra de Deus. A salvação é para todos, mas o galardão é para aquele que faz a obra do Senhor. Porque naquele dia ele vai compensar cada um. Louvado seja Deus. O mundo diz: eu não vou limpar a igreja. Mas eu vou varrer a igreja. Irmão, tu não está fazendo com o pastor, não, na igreja não. Está fazendo para Jesus. Eu não vou evangelizar, não. Tu não está evangelizando com o pastor nem com os irmãos. Tu está evangelizando para Jesus. Tu vai ter o teu galardão no grande dia. Louvado seja Deus. Jesus vai tirar a igreja da terra. Eu creio, que nem eu falei aqui em Apocalipse 3:10. Jesus vai tirar antes da grande tribulação. Eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque a grande tribulação acontece um período, 3 anos e meio, uma falsa paz, e 3 anos e meio a grande tribulação. Como a grande tribulação, pastor Márcio? Porque a grande tribulação vai chegar naquele período de Apocalipse 13, versículo 16, 17 em diante. Estou pregando o livro, irmão, quiser acompanhar. Apocalipse 13, 16 e 17 em diante, onde fala que ninguém compra e ninguém vende, se não tiver a marca da besta, que é o número de um homem, 666. Louvado seja Deus. E esse número, se não tiver, não vai comprar e não vai vender. Louvado seja Deus. E aí vai ser o período da grande tribulação. A falsa paz, ninguém vai nem querer ir para o céu. Por que, pastor Márcio? Porque essa falsa paz, depois que a igreja ser tirada daqui da terra, vai vir a falsa paz com o anticristo. Por que anticristo? Porque antes toda a palavra de Cristo. Mas essa falsa paz vai ser um período de tempo, irmão. Daniel escreve que no meio da semana será quebrada. E Apocalipse fala que há 3 anos e meio uma falsa paz, e 3 anos e meio a grande tribulação.
Então, louvado seja Deus, no meio dessa tribulação, a falsa paz, ninguém vai se lembrar de querer ir para o céu. Como, pastor Márcio, está tudo bom, não tem epidemia, não tem morte, não tem guerra, está tudo bom em cima da terra, irmão. Quem que vai querer ir para o céu? Ninguém. Que agora, irmão, que está acontecendo aí, muitos não estão nem aí, passa até a porta da igreja, mas não quer entrar. Mas sabe por causa disso, irmão? É porque está se cumprindo a Bíblia, irmão. A Bíblia tem que se cumprir. Está lembrado de Mateus capítulo 24, versículo 12? Por se multiplicar a iniquidade, que é o pecado, o amor de muitos esfriará. Mas o segredo da igreja é Mateus 24, 13, pastor Adriano. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. O segredo é perseverança, irmão. Porque na irmã louvou aqui, está doendo, caminha. Está doendo, vai. Está sem força, vai. Porque Jesus disse para uma igreja: esse que tem pouca força, mas ponha uma porta aberta diante de vocês. E a porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Está lembrado, irmão, de Noé? Noé pregou o quê? 120 anos, fazendo uma arca e pregando a palavra de Deus, dizendo: Jesus vai mandar um dilúvio, Deus vai mandar um dilúvio sobre a terra. E muitos não acreditavam, e muitos diziam: esse velho está doido. E hoje nós estamos vendo o que está acontecendo com nós. Nós de Jesus vai voltar. Esses crentes falam muito que Jesus vai voltar e ainda não voltou. Mas Jesus não depende de mim para voltar. Jesus não depende de ninguém para voltar. Jesus depende dele, porque está escrito que ele vai voltar. Louvado seja Deus. E ali, irmão, quando Jesus tirar a igreja da terra, muitos vão sentir fome, muitos vão sentir sede. Não fome de pão e nem sede de água, irmão, mas sim das palavras do Senhor. Amós capítulo 8, estou pregando Bíblia. Amós capítulo 8, versículo 11. Diz o Senhor dos Exércitos: vai vir a fome sobre a terra, vai vir a sede sobre a terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas sim as minhas palavras. As virgens e os jovens correrão de norte a sul, de mar a mar, e não vai ter mais essa palavra, irmão. Por quê, pastor Márcio? Porque o Espírito Santo de Deus saiu da terra. Porque a palavra já está valendo. Porque o Espírito Santo de Deus já está aqui no meio de nós, Pai. Está escrito na Bíblia: onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou presente. Então ele está aqui, glória a Deus, aleluia. Então eu vou falar aqui, irmão, muito sério. Não dá tempo de crente se consertar. Tem tempo de crente estar consertado. Porque ninguém sabe qual o dia e nem a hora que vai vir o vosso Senhor. Nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. O dia de amanhã só pertence a Deus. Por isso que nós temos que estar preparados. Preparado para quê? Para morrer. Sabia que para morrer tem que estar preparado? Então nós temos que estar preparados. Porque o inferno é real, irmão. O inferno existe. Está lembrado da palavra de Lucas 16, 19? Que diz assim: ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, estava todo dia regradamente, esplendidamente, e junto do seu portão de um certo mendigo por nome Lázaro, que vivia esperando migalha cair da sua mesa para se alimentar. E vinham os cães e limbiam a chaga dele, ou as úlceras, não sei como está na sua Bíblia. E eu creio que ele não só limpia, Adriano, porque fedia, estava podre. Eu creio que ele comia os pedaços, irmão. Mas a morte veio para aquele homem. E a Bíblia diz que Deus mandou comitiva de anjo levar aquele homem ao seio de Abraão. Aquele homem que vivia mendigando, estava lá consolado. A morte veio para o rico. E o rico foi sepultado. Sepultado, o rico desceu ao Hades, lugar de tormento, estava sendo atormentado lá no fogo do inferno, o fogo queimando ele. E ele olha para cima e vê quem? Lázaro, o seio de Abraão. Ele diz: pai Abraão, avisa Lázaro que moe a ponta do seu dedo na água e refresca a minha língua. Olha aqui a ponta de dedo na água.
Mas não era essa água que ele estava pedindo, irmão. Não era essa água material que ele estava pedindo. Está lembrado da samaritana? Que Jesus disse: mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, eu te daria uma água, que tu não voltava mais aqui, que tu não tinha mais sede. Essa água que Jesus está falando é Jesus Cristo de Nazaré, que Ele é a própria água viva que desceu do céu. E dentro dela, se ela bebesse de uma água, fonte de água viva, irmão. Era essa água que ele estava pedindo. Mas ali Abraão disse: aqui havia um grande abismo entre nós e vós. Quem está aqui não pode ir para aí, quem está aqui não pode vir para cá. Mas ele estava no inferno, consciente. Quantos hoje estão no inferno? Quantos hoje estão queimando lá embaixo? Querendo dar um recado para o familiar. Te conserta na presença de Deus. Para tu não vir para cá, para esse lugar. Anda reto nos caminhos do Senhor. Obedece, honra. Para tu não vir para cá sofrer um parente nosso, irmão. Porque tem parente que morreu e não é evangélico. Tem parente que hoje está queimando lá. Por isso que Jesus disse, na boca do apóstolo Paulo, no capítulo 10, versículo 17, que a fé vem para o ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas Romanos capítulo 10, versículo 10, visto com o coração se crê para a justiça, mas com a boca confessa para a salvação eterna. É necessário confessar Jesus. Louvado seja Deus. Olha o que ele disse para Abraão. Quando ele chamou pai Abraão, ele conhecia a palavra. Hoje que muitos conhecem, vai para o inferno, irmão, mas quem não conhece também vai. Por que quem conhece vai para o inferno, pastor Márcio? Porque não obedece a palavra. Mas quem não conhece também vai. Ele disse: diz para Lázaro ressuscitar dos mortos, e a terra avisar meu pai e meus 5 irmãos não vir para esse lugar de tormento. Estava consciente de um pai e 5 irmãos na terra, irmão. Mas Abraão disse: filho, quem está nem que ressuscitar dos mortos, eles não acreditam. Porque o que vai salvar, irmão, não é o milagre. É isso aqui, ó. É a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Pois é, irmão. Jesus vai tirar a igreja. A grande tribulação vai acontecer. E muitos que brincam de evangélico, brincam de ser crente, vai naquele dia, vai pagar o preço, irmão. Porque ninguém se esconde dos olhos do Senhor. A Bíblia diz: se tu subir, o salmista diz: se tu subir o céu, eu estou contigo. Tu descer a terra, eu estou contigo. Mas se tu descer a profundeza da terra, eu estou te vindo. Ninguém se esconde dos olhos de Deus. Louvado seja Deus. E a igreja, irmão, que vai ser tirada. Muitos no meio da grande tribulação vão pedir para morrer. Vão pedir a morte, irmão. E a morte vai ser presa. A um período de 5 meses a morte não vai matar ninguém, porque a grande tribulação tem de se cumprir. E o sofrimento é grande. Louvado seja Deus. É homens correndo para debaixo de monte, pedindo: monte cairá por cima de mim. É pulando em frente de carro, pulando em frente de prédio, para morrer, porque não aguenta a grande tribulação. E hoje muitos brincando de crente dentro da igreja. Muitos hoje não querem andar na presença de Deus. Mas naquele dia, irmão, o negócio vai ser tão estreito. Louvado seja Deus. Jesus vem com a igreja. Eu creio que Jesus volta com a igreja. Essa vinda de Apocalipse 1:7, quando diz: esse que vem com as nuvens, então ele vai vir com as nuvens. Vem quem? Jesus, a igreja. Então ele está vindo aqui para quê? Para salvar os filhos de Israel. Porque Israel é uma nação eleita para Deus. Deus ama Israel. Então Deus vai salvar muitos dos judeus nesse período de tempo, no final da grande tribulação. O anticristo, o falso profeta, o feiticeiro, os homicidas, os afeminados, esse povo vai ser lançado dentro do lago de fogo.
Porque Jesus ele vai vir. E eu creio que a igreja vai vir com ele. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Esse que eu vejo um grande trono branco, cujo fugiu a presença do céu e da terra, e tudo que ele há. Não vai ter céu, não vai ter terra, vai ter apenas um trono branco, porque branco fala de santidade e de pureza. E junto do trono branco vai estar sentado Deus, Jesus, a Espírito Santo de Deus e a igreja. Louvado seja Deus. E ali vai estar aquele povo que vai sentar à frente do trono branco, que vai ser julgado. Gente, irmão, nem na época de Adão, nem na época que Deus criou o mundo, vai estar nesse dia para ser julgado. Louvado seja Deus. Nesse dia, amado irmão, quem vai julgar, pastor Márcio? Deus não. Quem vai julgar é Jesus. Está escrito em João 5, 22. O Pai ninguém julga, mas concedeu ao Filho toda justiça. Então Jesus Cristo de Nazaré vai julgar aquele grande dia. Glória a Deus. Por que ele vai julgar, pastor Márcio? Porque ele carregou uma cruz pesada de madeira verde. Ele carregou uma cruz e morreu por mim e você ser salvo. Porque nós não tínhamos direito, irmão, de se chamar filho de Deus. Jesus não veio para nós, Adriano. Está escrito pregando Bíblia, João 1,11. Veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Aí o 12 ele disse: mas todo aquele quanto me recebe, darei o poder de ser chamado filho de Deus. Nós recebemos Jesus como o único Salvador da nossa vida, irmão. Hoje nós somos chamados de filhos de Deus. Nós somos filhos porque Ele nos salvou. Nós estávamos condenados a esse mundo, mas Ele teve misericórdia quando me aceitou. Não foi eu que aceitei Jesus, irmão. Jesus me aceitou porque eu era pecador. As coisas mais horríveis eu fazia, mas Jesus teve misericórdia e me aceitou e me libertou e mudou a nossa vida. Louvado seja Deus. Então Jesus Cristo, amado irmão, Ele volta para julgar. Quando Ele volta, todo olho vai ver. Dos que estão no céu, na terra, embaixo, todos vão ver a vinda de Jesus. E quando vê Jesus vindo com as nuvens, com poder e grande glória, está em Mateus capítulo 24, versículo 30. Então veja o sinal do Filho do Homem vindo com as nuvens, com poder e grande glória. E toda a tribo da terra se lamentará. Por que vai se lamentar? Cantor José Nilton. Porque teve chance e não quiseram. Aí vão se lamentar. O que vai acontecer, pastor Márcio? Está lembrado? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. Olha o que diz: para que o nome do Senhor seja glorificado, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Vai confessar, mas não vai ter jeito, irmão, porque teve chance e não quis. Então Ele está vindo. E Ele vai parar onde? Em frente ao trono branco. Louvado seja Deus. Então Ele vai vir. E ali a igreja vai estar junto. A igreja vai estar do lado direito. O lado direito quer dizer lugar de honra. E a igreja vai estar do lado direito. E está Jesus, o Espírito Santo e Deus Pai. E quem vai estar na frente do trono branco? Aqueles que vão ser julgados. Aí vai abrir o livro. E vai abrir outro livro. Vai abrir o livro das obras. Qual foi a obra que tu fez para Jesus? Não parece nem dizer nada. Ele vai dizer: olha, tu fez a obra fulano de tal. Tu fez a obra fulano de tal. Vai abrir o livro da vida. O nome de Ronildo, do pastor Márcio, está aqui, então, do lado direito. Mas vai abrir o livro e não tiver o nome escrito no livro. Essa é a parte mais triste, irmão. Porque naquele dia vai se cumprir Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23.
Aí muitos vão chegar naquele dia e dizer: Senhor, Senhor. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entraram no reino do céu, mas todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Porque naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu operei maravilha. Aí Jesus vai dizer desse jeito, abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade, porque nunca vos conheci. Tu pregou, pregou. Tu profetizou, profetizou. Tu cantou, eu cantei na igreja naquele dia, Senhor. Você não viu cantando, eu vi. Você não viu eu pregando, Senhor, eu vi. Você não viu eu profetizando, viu. Mas era no meu nome, não era no teu. Apartai-me de mim, porque nunca te conheci. Eu não sei nem quem é tu. Aí o que vai acontecer? Apocalipse 20, versículo 15. Se aquele não for achado o nome escrito no livro da Bíblia, este é lançado para o lago de fogo que arde com enxofre, a segunda morte. E aí a segunda morte, irmão, é mais triste, porque o fogo não apaga e o bicho não morre. É a eternidade a pessoa ali. Aí ali que muitos vão celebrar, mas antes eu tivesse sido crente de verdade, mas antes eu tivesse em comunhão de verdade, mas antes eu estivesse fazendo a vontade de Deus de verdade. E ali não vai só crente não, irmão, vai pastor também. Pastor que chega e diz na cara do cidadão, quando estiver lá no inferno, ele vai dizer, pastor, vai dizer: rapaz, tu queres pregar a verdade para mim? Nem eu nem tu estava aqui, nós estávamos no céu. Mas por que tu não pregou a verdade? Porque tu estava de olho no meu dízimo, tu estava de olho na oferta, tu estava de olho ali, não nas coisas da salvação, mas nas coisas bem material. Naquele dia, pastor, você é desmascarado, irmão. Louvado seja Deus. Vai dizer: eu preguei em teu nome. Sim, tu pregou no meu nome, mas o teu nome estava sujo. Por isso que Apocalipse capítulo 22, verso 11 diz: quem é injusto, faça a injustiça. Quem está sujo, suje mais ainda. Mas quem é justo, seja justificado ainda, irmão. No verso 13 ele diz: eu sou o alfa e o ômega. Ele quer dizer o quê? O princípio e o fim. Ele diz: no começo eu sou teu advogado, no começo eu te levo para o céu, mas no fim eu lançarei no inferno. Jesus é bom, irmão, ele é lindo, mas ele quer uma sinceridade de nós cada dia, andar na presença de Deus. O diabo, irmão, ele está aí a derredor, ungido que nem um leão, caçando quem possa tragar. Ele oferece os pratos, mas ele não obriga a comer o prato. Jesus, Santo, Deus, foi tentado. Por que eu e você não pode ser tentado? Mas nós temos que resistir. Quando Jesus saiu do batismo, ele subiu aonde? Para o deserto. E lá estava quem? Satanás. Satanás disse: se tu é filho de Deus. Ele sabia que Jesus era filho de Deus, mas ele queria que Jesus obedecesse ele da céu. Quando ele disse: se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. E a pessoa, se fosse o pastor Márcio, irmão, faz o que eu sou. Ninguém é perfeito, irmão. Não vem bater no peito e dizer: eu sou perfeito, sou mais santo que fulano. Não, nós somos falhos. Nós dependemos da misericórdia do Senhor. Nós temos que todo dia depender do Senhor Jesus. Todo dia nós temos que se humilhar para Ele. Nós não estamos livres do pecado, mas a Bíblia diz: aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. A misericórdia vem contra nós quando nós se arrependemos. Mas é se arrepender, porque se morrer no pecado, não tem mais chance, irmão. O negócio é arrependimento, é obedecer, é viver na presença de Deus. Glória a Deus. E o Satanás conhece a Bíblia, sabia? Porque quando ele levou Jesus no penhasco do templo e disse: olha, Jesus,
Pula daí. Está escrito em Salmo 91. Deus dá ordem aos anjos a teu respeito. Ele usou o Salmo 91 quando ele disse: pula daí, Jesus, porque Deus dá ordem aos anjos a teu respeito. Jesus disse: não tentará o Senhor teu Deus. E hoje muitas pessoas tentam Deus, irmão. Hoje muitas pessoas querem viver uma vida sem a presença de Deus, sem obedecer a Deus. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Triste de nós se fosse a vida eterna, irmão Adriano. Triste de nós. Louvado seja Deus, porque o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre, irmão. Jesus quer que nós andemos em santidade. Jesus quer que nós andemos na presença dele. Porque a Bíblia diz, está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto agora nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito Santo de Deus. A carne, irmão, chama para as coisas da carne, mas o Espírito chama para as coisas do céu. Louvado seja Deus. Eu sou bem ético com a palavra, irmão. E o pastor André me deu o tempo e já venceu o tempo, amém? E eu agradeço mesmo a oportunidade por essa noite. E que Deus abençoe todos em nome de Jesus.